Vamos falar um pouquinho a respeito ali de suicídio masculino, principalmente depois da última década para cá, que simplesmente começou aquela guerra comercial no mundo e que nós sabemos que a grande parte das pessoas que fazem os trabalhos insalubres em várias áreas são os homens, principalmente homens comuns, homens sub-5, homens betas e tudo mais. O porquê que isso é tão agravante e você não vê a mídia falando nisso, você não vê jornal falando nisso, você não vê lugar nenhum falando nisso? Porque a sociedade, ela simplesmente normalizou o suicídio masculino. Daí tu vai se perguntar como que a sociedade pode ter normalizado uma coisa tão banal, uma coisa tão diabólica. Só que tem um pequeno detalhe, meu gafanhoto. A sociedade simplesmente normalizou isso porque o feminismo está num nível tão elevado, mas tão elevado na sociedade, que tudo aquilo que não for feminino ou pró-mulher é descartado, porque a mulher ela está lá em cima, número 1 da preocupação estatal. O homem está lá, sei lá, em quinto lugar, porque antes do homem vem vários tipos de grupos e pessoas. Entendeu? Essa é a grande verdade. Eu poderia até citar aqui, mas eu já falei em vários vídeos ali a respeito desses grupos, né? Então, assim, tu começa a pegar de uma década atrás, que principalmente a China com os Estados Unidos começam a cravar uma guerra comercial ali gigantesca e eles basicamente precisam de mão de obra. Por mais que você tenha maquinários e tudo mais, você sempre precisa de mão de obra e principalmente mão de obra barata. E os homens, por muitas vezes não ter um diploma, não ter uma qualificação ou uma vida estruturada, eles acabam se submetendo a esses subempregos aí. E a vida do cara se torna trabalho, casa, trabalho, casa. E daí o cara é exigido a um nível máximo num trabalho praticamente infernal e o cara tenta sair dessa realidade, tenta ver para tentar sair um pouco da carência, se ele consegue se relacionar com alguma mulher ou sair de vez em quando com alguma delas. E o cara se depara com esse cenário maldito que tá aí, que simplesmente a mulherada feminista, ela opta por dizer não para esses caras. Apenas isso, sabe? E daí o cara acaba se frustrando, muitos deles acabam se frustrando por ter um trabalho insalubre de merda, a mulherada simplesmente dizendo não para eles e eles acabam entrando em algum tipo de depressão. E você sabe que a depressão tem vários níveis, né? O último delas é o estágio ali do suicídio, que o cara tacou o foda-se para a própria vida e o cara quis se churrascar. Isso é uma coisa assim que deveria ser uma pauta mundial, porque tudo que é pauta que não é boa para a sociedade, que não agrega valor, vai lá para a ONU e simplesmente eles querem começar a implantar nos países, tipo aquela agenda 50-50, que eles querem rachar as empresas no meio e dar tudo que é tipo de privilégio e cotas para a mulher. Então tu começa a analisar assim, por que que o homem tem tanto pouco valor para a sociedade? Por que é tão baixo o valor de um homem atualmente na sociedade? Primeiro lugar, os homens do alto escalão, eles simplesmente decidiram que homens que estão abaixo deles ali na hierarquia simplesmente têm que ser escravos. Ou escravo do trabalho ou escravo da libido. Eles têm que ser escravo do Estado. E se você se negar a viver da forma que eles querem, você automaticamente toma uma paulada gigante, porque se você não for um cara que estiver desconectado dessa matrix aí do sistema, tu automaticamente vai ficar numa depressão e, cara, tem níveis assim e é o que mais está acontecendo dos caras simplesmente, cara, cometer suicídio assim, à torto e direito. Então, parece que é algo até premeditado, de eliminar os fracos e deixar os alfas simplesmente predominarem, se tu parar para analisar. Só que isso é um tiro no pé porque eles precisam de nós. Eles precisam dos caras comuns, porque uma sociedade ela é tocada por caras comuns. Só que os homens que estão no alto escalão e as mulheres que denigrem a imagem desses caras, ofendem, tratam eles igual lixo, que nem serve para ser reciclado, elas simplesmente não percebem a cagada que eles estão fazendo.
de fazer essa segregação dos caras aí, tratando eles como uma casta inferior. Vamos lá, vamos tirar o band-aid. Por que depois de uma década o homem simplesmente começou a querer simplesmente tirar a própria vida? Analisem com base, analisem aqui com lógica. Porque para um cara simplesmente chegar num nível de querer se suicidar, de se churrascar, então algo muito grave aconteceu com esse cara. Porque não é todo dia que você vai acordar e dizer: hoje eu quero acabar com a minha vida. A sociedade, através do ginocentrismo que foi implantado ao longo das 4, 5 décadas ali que se sucederam, né? Depois daquele falso conservadorismo, simplesmente trouxeram essa ideia de que a mulher é um ser que ela tem valor extraordinário para a sociedade e o homem não tem o direito de exigir nada, até mesmo dentro do próprio casamento. E o cara vendo isso, muitos acabam se suicidando porque eles não vê saída. De um lado tem subempregos, daí tem a outra opção que o cara vai fazer uma faculdade, vai buscar conhecimento, só que daí o cara chega para ocupar aquela vaga na empresa. Ah, não, agora estão dando cota para mulherada só por ela ser mulher na mesma vaga. Inclusive até na área de computação, TI e tudo mais, que agora a mulherada decidiu se infiltrar, né? Que é um negócio absurdo, né? Onde tem coisa pro homem, agora elas querem estar enfiada. Então assim, o cara, ele se vê sem saída. E a grande maioria é ainda assim contaminado por essa Matrix. E daí o que acontece? Os caras, eles simplesmente ficam nessa bolha e não conseguem achar saída. E eles simplesmente optam por encerrar a vida deles ali. E algo que me chama muito a atenção é que isso não é divulgado. Vocês podem colocar no IBGE, no último IBGE que foi feito, o levantamento ali, a respeito dos suicídios aqui no Brasil. Cara, é questão assim de 90% dos homens estão se suicidando, 10% ali de mulheres, cara. Então assim, tu analisa como que chegou a esse nível, um nível que deveria ser considerado assim alarmante, deveria ter campanhas, né, para isso. Até tem aquela campanha lá do suicídio, só que, cara, engraçado que, primeiro lugar, que mulher tá fazendo a propaganda na TV e elas tocam o nome de mulher. Tipo, elas não falam do ser humano como um só. Sabe por quê? Porque é segregação. A mulher tem valor na sociedade, a mulher tem o direito de extorquir o marido, a mulher pode matar torto e direito, a mulher pode tudo. O homem não pode nada. E eu digo que nessa neurose aí muitos caras ainda vão se churrascar, porque a pressão que a sociedade coloca nas costas desse cara, principalmente agora na era da tecnologia, na era da superexposição, principalmente nas redes sociais, onde a mulher nota 4, 5 se tornou uma deusa, cara, então automaticamente o cara que tem a cabeça no lugar, tem uma visão diferente, o cara consegue se salvar, mas o cara que tem a mente fraca, como a maioria dos caras que se suicidam, o cara talvez se vê sem saída. E talvez pessoas e canais que tem ali no YouTube de autoajuda, como o meu, até canais masculinos assim, né, são banidos. Porque o homem não pode ter comunidade, o homem não pode ter autoajuda, chega a ser um negócio assim absurdo, né? Que eles acham que o homem é autossuficiente para tudo, né? Para tudo. Então assim, como que tá o mundo, né? Como que tá as coisas? Porque o homem não tem valor, a mulher tem um valor lá em cima, ela é valorizada por tudo que ela faz, um crime que ela comete foi o homem que incentivou. A sociedade está voltada contra o homem. E quantos homens vão precisar morrer na tua sociedade para você chegar num ponto de se importar com eles? Isso é algo de Estado, isso é algo de urgência, isso é algo de segurança pública, isso é algo que o Estado deveria intervir, ver o que está faltando para esses caras, analisar, talvez colocar leis, tirar um pouco essas leis feministas aí que estão ferrando com a vida dos caras. Inclusive nos Estados Unidos teve caras lá, se eu não me engano, teve um cara que ele foi acusado falsamente de assédio e o cara teve a reputação literalmente fodida. Se eu não me engano, ele era bancário lá nos Estados Unidos, era Gregory Mark Kingston, acho que o nome do cara. Acho que deve ter o caso ali no YouTube mesmo. O cara era um bancário, daí uma funcionária pública que trabalhava lá no banco lá, simplesmente falou algo pra ele que ele tinha assediado ela, isso e aquilo. O cara fuderam com a reputação do cara.
E o cara se suicidou, cara, ele se churrascou, chegou nesse nível. Um cara que tava assim, ó, num nível intermediário para cima, porque ele era bancário. Então vocês vê, cara, como que tá as coisas. Se até os caras, alguns caras que estão no topo, estão optando por se churrascar, então imagina aqueles caras que não têm apoio nenhum, não têm uma conta bancária recheada, são humilhados diariamente pelas mulheres, pelo Estado, por outros grupos de caras que simplesmente fazem a questão de fazer chacota por ele. Então assim, vê como é que tá a sociedade, vê como é que tá o nível, a degeneração. O homem não tem mais valor na sociedade. Essa é a grande realidade. E como eu disse para fechar o vídeo, quantos caras vão ter que morrer sem voz, simplesmente porque o cara não tem um atributo físico, o cara não tem um diploma, o cara não tem uma profissão considerada maneira, o cara é falsamente acusado de assédio, falsamente acusado de estupro, a reputação fodida. Repensem, pessoal, analisem quantos caras vão precisar morrer para isso acontecer, para o governo ver que todos os homens da sociedade, tanto de cima quanto na parte de baixo, que eu acredito que deveria ser mais importante, porque esses caras fazem toda a parte de verdade da sociedade, não aquela parte de mentirinha. Então, isso é um ponto a se pensar. Curtam, comentam, se inscrevam, compartilhem o vídeo, pessoal. Até mais.